Fachada ativa. É cada vez mais comum nos apartamentos, nos novos empreendimentos, a adoção de uma fachada ativa. Mas o que é uma fachada ativa e por que isso vem impactando a vida do Homo Apartamentos? Meu nome é Marcos Catalhan e esta série é a série que eu dedico a essa estranha espécie que vai para casa todo dia de elevador e o meu tema aqui é fachada ativa. Pois é, né, gente? O nome fachada ativa é um nome técnico, né, para falar aquela coisa bastante comum, bastante conhecida, que é uma portaria, né, a parte frontal dos empreendimentos residenciais com área comercial, né, com comércios, com serviços, não apenas um embasamento residencial, mas um embasamento comercial. Tem crescido muito o uso de fachada ativa no Brasil, estimulado em geral por incentivos urbanísticos. Pois é, os urbanistas, e é um consenso em relação ao pensamento urbanístico, que fachada ativa é algo muito bom para a cidade, porque aproxima o comércio das pessoas, favorece o não deslocamento de carro, mas em si a circulação a pé, deixa a rua viva, né? Deixa a rua ativa, por falar assim, com pessoas circulando, consumindo, vivenciando. E o que vem sendo as fachadas ativas no Brasil? Vamos dar uma refletida sobre o assunto? Pois muito bem. Como a maior parte das cidades historicamente não trabalha com fachada ativa, a não ser em um outro caso, em uma outra região com zoneamento especial, é muito comum que no urbanismo brasileiro a gente veja prédios residenciais, meramente uma fachada residencial, e áreas comerciais que não têm a ver com esse prédio residencial. Isso gera um afastamento, uma dificuldade. É comum você passar em bairros inteiros, ver um prédio atrás do outro e não ver nenhuma loja, nenhum varejo no térreo. Só que quando a gente vai para o exterior, por exemplo, vai para as grandes capitais mundiais, ou mesmo aqui do lado, em Buenos Aires, o comum é você ver fachada ativa, os prédios residenciais com fachadas ativas. E o que a gente tem visto é cada vez mais o crescimento desses empreendimentos com uma fachada ativa. E o que isso significa para o Homo Apartamentos? Bom, pessoal, significa, na prática, melhorar, né, a sua qualidade de vida, melhorar o acesso à cidade, facilitar a conveniência. É claro que para isso também é importante que os desenvolvedores procurem estimular comércios que façam sentido, que agreguem para o morador. Natural, e em pesquisas a gente encontra, muitas vezes o morador tem resistência à fachada ativa. É muito comum isso, porque ele teme a questão da insegurança, a questão da circulação como algo negativo. Mas, na verdade, quando você consegue implantar bons projetos de fachada ativa, você aumenta a segurança, porque sempre tem circulação de gente, tem vida noturna, né? Vida que estende o período noturno, por exemplo, no supermercado, numa farmácia, num restaurante, e naturalmente você pode agregar muita conveniência para o morador. Então, fachada ativa é daqueles temas que para o Homo Apartamentos provocam amor e ódio, né? Gente muito favorável e gente muito contrária, mas a leitura do bom urbanismo é fachada ativa torna o prédio, o empreendimento permeável à cidade, favorece o comércio, os fluxos, as trocas, favorece a vida na cidade. Bom, mas o que a gente tem visto aí? Muitas empresas, muitos empreendedores vêm fazendo uso da fachada ativa apenas para ganho de potencial. E aí você fica com o prédio construído, tem o ganho de potencial construtivo, mas aquele comércio que revitalizaria a rua, que revitalizaria, que agregaria valor ao empreendimento, fica vazio, não aluga, não vende.
E muitas vezes você vai entender que isso ocorre porque o empreendedor não prestou muita atenção, não deu muita bola, por assim dizer, para aquele espaço, para configurar ele para determinados usos, determinadas atividades. Porque a gente tem que pensar que ali vai ter um comércio, ali vai ter um serviço, e naturalmente esse comércio, esse serviço precisam ter um espaço adequado, precisam ter um pé direito adequado, uma ventilação, uma iluminação, precisam ser atraentes para o comerciante e para a população que vai usufruir desse comércio. Então, o conselho que eu dou para aí os empreendedores pense a fachada ativa como algo que agregue valor e não tire valor do morador. A gente tem visto vários empreendimentos em que o próprio incorporador decide manter a fachada ativa com um determinado comércio, justamente até para qualificar, melhorar o entorno, melhorar o seu empreendimento e melhorar o urbanismo como um todo. Ou seja, se o Homo Apartamentos é aquela estranha espécie que vai todo dia para a casa de elevador, quer qualidade de vida melhor do que ele descer de elevador e ali embaixo, ali do lado, a pé, ele tem um restaurante, uma farmácia, uma panificadora, uma pequena loja de serviços, uma academia, um ambiente que ele possa usufruir, um café, por exemplo. Então vamos pensar em agregar valor com as fachadas ativas aos residenciais e não apenas aos comerciais, tornando aquele empreendimento e aquela rua e aquela região muito mais agradável e muito mais adequada em termos urbanísticos, melhorando, ao contrário do que parece, melhorando a segurança, melhorando o bem-estar, porque agora o Homo Apartamentos pode descer do seu apartamento e ir até ali uma fachada ativa. E, por exemplo, comer um pãozinho, tomar um café, encontrar um vizinho, encontrar outras pessoas, se relacionar e até, eventualmente, consumir alguma coisa que, por exemplo, ele não poderia pegar carro, caso de uma bebida alcoólica, e vai a pé para casa. Então a fachada ativa tem grandes vantagens, mas a gente precisa saber estabelecê-la, montá-la, planejá-la em termos arquitetônicos e em termos de estudo de mercado. E é por isso que a Brain frequentemente faz estudos de fachada ativa, inclusive indicando qual é o mix que vai agregar mais valor ali para o morador. Pessoal, esse foi o Homo Apartamentos, falando desse tema fachada ativa, que para muitos é novidade, mas vem sendo uma tendência crescente nos novos empreendimentos, estimulada pelos novos planos diretores, pelo bom urbanismo, e é importante que a gente comente isso para estimular o mercado a fazer boas fachadas ativas que agreguem valor para essa estranha espécie que vai para casa todo dia de elevador e agora tem a oportunidade de descer ali embaixo com uma pequena circulação, encontrar aquilo que precisa, sem pegar carro, melhorando o seu urbanismo, melhorando o seu bem-estar, melhorando a qualidade de vida do Homo Apartamentos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aguardo você nos novos vídeos da série O Homo Apartamentos. Veja os antigos, deixa aqui seu comentário. Essa é a série que a Brain realiza para comentar dessa estranha espécie que vai para casa todo dia de elevador. Um abraço e até a próxima.